O Wi-Fi tem a função de nos conectar com a internet, facilitando assim a navegação via web. O celular, dentre as inúmeras funções que possui, nos possibilita ligar para as pessoas. A oração, semelhante a esses dois exemplos de conexão, nos conecta com Deus, pois como está escrito em 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Através da série Se Meu Povo Orar, você descobrirá o verdadeiro segredo da oração, os impactos do reavivamento e reforma como resultado da busca persistente do Espírito Santo. Maranata, queridos amigos e queridas amigas, muito em breve Jesus voltará. Chegamos ao fim de mais uma série especial de estudos da Palavra de Deus. Como tem sido maravilhoso avaliar a sua palavra e analisarmos detalhes inseridos ali em 2 Crônicas 7,14, por meio da obra Se Meu Povo Orar, de Randy Maxwell. Ao término de nossa série de estudos especiais denominado Se Meu Povo Orar, estaremos avaliando as palavras finais de 2 Crônicas 7,14. E convido para que possamos acompanhar a leitura. Então, eu, isto é, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Neste momento, quero fazer com você uma breve revisão de tudo o que aprendemos até o presente momento e também a parte final deste verso tão impressionante. Vamos conferir? Em primeiro momento, descobrimos que Deus dá um conselho condicional para que seu povo pudesse experimentar o real segredo de uma vida de total dependência dele. Em segundo momento, descobrimos que Deus solicita que seu povo tomasse uma decisão sábia de se submeter inteiramente a Ele. Já na parte final de 2 Crônicas 7,14, nós descobrimos que Deus deseja abençoar seu povo como resultado da entrega sem reserva a Ele. Desse modo, eu quero convidar você para que juntos possamos avaliar a parte final deste versículo que diz: então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Analisemos em partes esta declaração para que possamos compreender de forma profunda como é possível as bênçãos de Deus recair na vida do seu povo. Vamos avaliar? Sobretudo, o texto diz: eu ouvirei dos céus. Noutras palavras, eu estarei de prontidão, a todo ouvido e plenamente atento quando vocês me buscarem de todo o coração, reconhecendo a pequenez de vocês, percebendo vossa carência da graça de Cristo e o agir do Espírito Santo para que nada atrapalhe a vossa conexão direta e ininterrupta para comigo. Outro detalhe que sobressai na declaração de hoje tem que ver com: o Senhor disse, perdoarei os seus pecados. Isto é, eu sou o segredo da vitória. Eu lhes darei o perdão dos vossos pecados, proporcionarei o resgate, a oferta sacrificial, trarei a vocês um novo status. Vocês serão meus filhos e filhas, se me aceitarem pela fé. Mas peço apenas que focalizem-se em mim. Por fim, nos deparamos com uma certeza apresentada da parte de Deus que a sua promessa há de se cumprir se o seu povo passassem por todos os passos que acabamos de avaliar. Ele disse: sararei a sua terra. A palavra sararei do hebraico pode também ser traduzida como curar, tornar saudável a ferida. As aflições pessoais serão saradas por completo, literalmente. De forma simplificada, aponta para a culpa deixada aos pés de Cristo, que mediante sua graça nos purifica do pecado. Vejamos como o apóstolo Pedro nos explica a questão. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados.
Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. E por meio da ação do Espírito Santo no viver, como explica o apóstolo Paulo em Tito capítulo 3, verso 5, ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e na renovação do Espírito Santo. Amigos queridos, depois desta compreensão fica evidente que podemos e carecemos da bênção do Senhor. Mas para que isso seja uma realidade, além de termos que passar por todos os passos que avaliamos até aqui, também precisaremos assumir um compromisso com Deus. Talvez seja por essa razão que Maxwell tece o seguinte comentário sobre o assunto. Nós necessitamos de Jesus para ouvir os nossos clamores, nossos gritos pelo pão do céu em tempo de fome. Fome não de pão físico, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós, capítulo 8, verso 11, nossos gritos em favor de nossos filhos que se fazem surdos ao chamado do Espírito Santo. Nossos clamores por um senso de significado e propósito para retornarmos à nossa adoração e à nossa igreja. Ele também diz que o mundo precisa de Cristo para que os corações dos seres humanos sejam sensibilizados, para que as pessoas possam ver a necessidade do próximo diante dos conflitos políticos, sociais e econômicos. Ele expressa ainda que a Igreja de Deus precisa de Cristo para que se possa despertar da mornidão espiritual, da letargia que tem vivido mediante a ausência profunda do estudo da Palavra de Deus e uma vida de oração. Ele tece o seguinte comentário: sim, ele está somente esperando que sua igreja mande enviar a prescrição já dada de ouro provado no fogo para que se enriqueça e vestidos brancos para que se vista e não apareça a vergonha de sua nudez, e que unja os seus olhos com um colírio para que veja. Apocalipse 3, verso 18. Então ele completa dizendo: e tudo virá em resposta à oração, se nós orarmos, então ele sarará a nossa terra. A promessa é certa. Somente uma condição, somente uma contingência. Nós temos que orar. Procurando ajudar, Ellen White traz um alerta e uma sugestão para o povo de Deus. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a renovação de todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. Noutro texto, ela traz um apelo para a Igreja de Deus ao dizer: supliquem tão ardentemente e fervorosamente como fariam por sua existência mortal, caso ela estivesse em jogo. Permaneçam perante Deus até que inexprimíveis anseios sejam em vocês gerados quanto à sua salvação, e seja obtida a doce certeza do perdão dos pecados. É sobre essas palavras, prezado amigo e amiga, que terminamos a nossa série de estudos especiais Se o Meu Povo Orar, sabendo que Deus está desejoso em derramar suas bênçãos a cada um de nós como filhos e filhas dele. Mas a condição é que possamos assumir com ele esta responsabilidade de nos converter dos maus caminhos, de buscar a sua face, de orar a ele, de clamar a ele em oração de todo o coração, fazendo uma entrega, tomando uma decisão, se posicionando ao lado da verdade de forma verdadeira e não fingida. O Senhor está desejoso em derramar sobre nós o seu Santo Espírito, mas precisamos nos despertar do sono anestésico do pecado e das desculpas que às vezes oferecemos para o Espírito Santo e para Deus, quando deixamos de avaliar a sua palavra e nos aprofundar de verdade na oração e na comunhão com Ele. É pensando na nossa dificuldade que ainda temos de fazer uma entrega total ao Senhor de todo o coração, é que eu quero propor neste último encontro o seguinte desafio a todos nós. Releia
Assista e ouça quantas vezes precisar o material dessa série de estudos e pratique todos os desafios aplicando os mesmos à sua vida, até que fique claro para você que sem a graça real de Cristo e uma vida conjunta com a pessoa do Espírito Santo, será impossível ser vitorioso completamente nas áreas de sua vida pessoal, profissional e espiritual. Desejo a você todo o sucesso e acredito piamente de que é possível experimentarmos a chuva serôdia ainda em nossa geração. Vamos clamar a Deus para que isso seja uma realidade? Feche os seus olhos, vamos orar. Amantíssimo Deus e poderoso Pai, depois dessa série de estudos, não queremos continuar sendo os mesmos. Queremos ter a vida transformada. Queremos acordar todos os dias e clamar pelo poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Queremos ter uma vida de oração, como viveu Enoque caminhando contigo. Queremos seguir o exemplo de Daniel, que teve uma vida de oração e, através disso, obteve grandes vitórias. Queremos também seguir o exemplo de Cristo, o exemplo de sua vida de oração. Lá no deserto da tentação, venceu Satanás porque confiava e clamava a Deus. Que também venceu o inimigo lá no Monte das Oliveiras, na calada da noite, quando estava próximo de ir para o Calvário e entregar a vida por cada um de nós. Ensina-nos, ó Pai, a ter uma vida de oração a cada segundo de nossa vida. Batiza-nos, ó Pai, com uma porção dobrada do Espírito Santo e nos ensina a representá-lo com seriedade enquanto caminhamos neste mundo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amigos queridos, quero agradecê-los, porque juntos tivemos o privilégio de caminharmos até aqui em toda a jornada de estudos especiais denominada Se o Meu Povo Orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números capítulo 6, 24 a 26. Maranata, o Senhor muito em breve virá. Tchau, tchau.